Bom dia, pessoal. Está começando mais um devocional comigo, Oliveira, esta manhã. Então, pega a sua Bíblia e venha comigo. Vamos adentrar sobre as palavras de Deus. O que Deus quer para nós nesta manhã, amém? Creram que em teu nome sejam protegidos e que sejam lidos como nós. Pai, te peço. Bom, pessoal, então vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 5, verso 33, amém? Mateus capítulo 5, verso 33. Espero que vocês já tenham achado. Vamos à leitura da palavra santa. Mateus capítulo 5, verso 33. Dos juramentos, tem o meu título. Verso 33. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Amém. Gostaria de estar orando para dar início. Amém. Senhor meu Deus, meu Pai, estamos aqui reunidos na tua presença, na tua sagrada presença. Senhor, que meus amigos que estão ouvindo esta mensagem nesta manhã possam ser edificados com o que eu irei falar aqui. Que o Senhor possa abençoar para as palavras que saem da minha boca. Pai Santo, perdoa nossos pecados. Nos ajuda a passar por esses momentos tão difíceis que estão acontecendo no mundo, Pai. Isolamento social. Que o Senhor possa estar conosco, Pai, a cada dia, nos direcionando pelo caminho correto. E não nos deixe, Pai, sem a Tua presença. É assim que eu oro, que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, sem mais delongas, vamos comentar um pouco, né? Queria conversar com vocês um pouco a respeito desses 5 versículos que a gente acabou de ler. E falar um pouco do que Jesus está tentando mostrar aqui para as pessoas que estavam ouvindo ele no Sermão do Monte. Então eu vou comentar com vocês o primeiro versículo, o versículo 33. Vou ler novamente. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Bom, antes de eu começar a falar porque Jesus falou dessa maneira, eu quero avisar vocês que na época em que Jesus andou sobre a terra, o povo judeu ele tinha um hábito de fazer juramento por qualquer coisa. Qualquer coisa que eles pedissem a Deus, no final eles juravam com uma maneira de confirmar o que eles acabaram de dizer ao Senhor, de jurar ao Senhor. Então eles faziam isso para dar peso às suas palavras. O dicionário teológico do Novo Testamento diz que os judeus eles tinham o costume de confirmar toda a declaração que eles faziam diante do Senhor com um juramento. Então, que fique claro esse primeiro momento, para que vocês possam entender do que Jesus está acusando aqui o povo. Então, o Sermão da Montanha, está lá todo mundo no monte, ouvindo Jesus falar das bem-aventuranças, do homicídio, do adultério, e agora ele está falando dos juramentos. Ele inicia fazendo com que aquele povo, aquela multidão que está ali presente,
lembre do que foi dito lá no passado, lá por Moisés, ao povo que estava no Egito. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Então, foi dito ao povo no passado que eles não deveriam jurar falso diante do Senhor, mas se eles fizessem um voto, se eles fizessem um juramento, que eles cumprissem rigorosamente com tudo aquilo que eles colocaram diante do Senhor. Então, ao lermos a Bíblia no Antigo Testamento, vemos lá muitas repetições sobre juramentos nos livros da lei. Moisés sempre relembrando o que Deus havia falado sobre os juramentos. Então aqui de início Jesus ele traz de volta isso, a lembrança daquele povo, daquela multidão que está ouvindo ele, para que eles possam entender o que Jesus vai falar logo em seguida. Então, a partir do momento que Jesus lembra o povo do que era feito, do que era para ser feito no Antigo Testamento, ele vai prosseguir dizendo, não mudando, mas aperfeiçoando esse mandamento. Eu queria ler com vocês, para que vocês possam abrir, Levítico 19, verso 12. Eu vou abrir também na minha Bíblia aqui. Peço a vocês um minuto. Bom, Levítico 19, 12 diz: nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Então nós vemos aqui que nós devemos jurar falso pelo nome do Senhor, pois ao fazermos isso nós estamos profanando o nome de um Deus que é santo, justo e poderoso. Ainda passeando pela Bíblia, vamos abrir em Números 30, verso 2, e logo em seguida Deuteronômio 23, 21. Primeiro, Números 30, verso 2. Bom, Números 30, verso 2 diz: quando o homem fizer voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra. Segundo tudo que prometeu, fará. Agora vamos lá para Deuteronômio 23, verso 21 diz: quando fizeres algum voto ao Senhor, teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor, teu Deus, certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Bom, nós podemos ver aqui, né, em Números 30, verso 2 e Deuteronômio 23, verso 21. Primeiro que, se você for fazer um voto com o Senhor, um juramento por algo, que seja bom que você cumpra, certo? Porque se você fizer apenas por um momento, por estar passando por uma dificuldade ou por um aperto, porque geralmente nós somos muito de fazer isso, estamos passando por alguma coisa, ou então a gente precisa de algo, a gente corre a Deus e faz um voto ao Senhor: se o Senhor fizer isso, se o Senhor me curar dessa doença, se o Senhor me der minha saúde até amanhã, eu prometo fazer isso, eu prometo não sair de casa até tal dia, prometo fazer certo tipo de coisa e tudo tal. No momento do aperto que a gente procura fazer votos com o Senhor, mas lembre-se, se você for pensar em fazer um voto, um juramento, que você cumpra, pois o Senhor ele vai te cobrar. O certo seria, meus irmãos, que nós não fizéssemos voto algum, que nós pudéssemos pensar, repensar as nossas palavras antes de falar diante do Senhor, antes de colocar aos seus pés. Em Deuteronômio nós vemos que quem faz juramentos em nome do Senhor, diante do Senhor, e não cumpre com o que prometeu ao Senhor, tem sobre si pecado. Como ele fala, né? Se faz pecado. Então, se você prometeu algo a Deus há muito tempo e se esqueceu na caminhada, fique esperto, porque Deus ele não esquece. Você pode esquecer. Tem um ditado popular que diz que quem bate esquece, mas quem apanha, não. Não é que Deus bateu em você ou vice-versa, mas que se você prometeu, você pode até esquecer do que você prometeu quando alcançar a sua bênção, mas
Deus, porque foi a Ele a quem você prometeu, Ele não vai esquecer. Ele vai lhe cobrar, cedo ou tarde. Se você não cumprir, irmãos, eu sinto muito dizer, mas estamos pecando. Temos pecado sobre nós, porque nós não cumprimos com a nossa palavra. Então, repense bem suas palavras, se analise, e o certo é, não façamos votos ao Senhor, pois se nós fizermos e não cumprir, teremos pecado sobre nós. Então, prosseguindo, Jesus faz com que o povo todo lembre-se disso, do quão importante era esse mandamento dado por Deus ao povo no Egito, para agora ele prosseguir numa nova visão, uma visão dele. Não é que Jesus veio excluir todos os mandamentos, mas ele veio aperfeiçoar, digamos assim, uma nova visão de que aquilo é importante, mas também tem isso. Ele ampliou. O versículo 34 ele diz: Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Esse versículo 36 ele é especial, mas vamos focar no 34 e no 35. Bom, aqui Jesus pega, depois de lembrar o povo do que era o juramento lá atrás, para o próprio povo ser uma nação que, como eu disse, eles tinham o costume de confirmar as suas palavras, as suas declarações com o juramento. O povo jurava por tudo, por qualquer coisinha, pelas mínimas. E Jesus veio para condenar eles por isso. Ele pega e fala: Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis nem pelo céu. Porque, como ele fala, por ser o trono de Deus. Lá em Tiago, capítulo 5, verso 12, ele fala uma coisa a respeito disso. Vamos abrir lá. Tiago 5,12. Tiago 5,12 diz: Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. É a mesma coisa, não ter pecado sobre si. Aqui ele fala por não jureis pelo céu, por ser o trono de Deus. Em uma outra passagem, se eu não me engano, em Isaías 66, verso 1, ele vai dizer que não jureis pelo céu, pois ao fazermos isso, você não está jurando só pelo céu, mas sim por quem nele habita, no caso o Senhor. Então, você já deve ter ouvido a expressão: a pessoa está em uma conversa secular com um grupo de amigos e fala uma coisa que aconteceu, e para reforçar o que ele disse, ele fala: eu juro por Deus. Geralmente eu nunca ouvi alguém dizendo eu juro pelo céu, mas geralmente é assim: eu juro por Deus. Então, irmão, Jesus está condenando isso. Não jurei pelo céu, porque o céu é o trono de Deus. E ao fazer isso, você está não só jurando pelo céu em si, mas por quem nele habita. Você está jurando por Deus. E Deus não tem nada a ver com as suas coisas mundanas, não. Sinto muito dizer. Seguindo, ele fala: nem pela terra, por ser estrato de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Sabemos que Jerusalém é a cidade santa, que é a cidade do povo escolhido por Deus, separado para Deus, por isso que é santa. E também a cidade do grande rei, como ele fala. Então, se nós não devemos jurar pelo céu, não devemos jurar pela terra, o que nós fazemos aqui na terra. E nem por qualquer coisa, eu vejo assim, qualquer coisa que seja santa diante do Senhor. Aqui ele coloca Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Que nós não devemos fazer isso. E o versículo 36, que eu disse que me chamou a atenção, que eu acho interessante, ele fala: nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Aqui eu posso ver, não sei se vocês entendem, ou veem como eu, mas nós podemos ver a soberania de Deus assim, explícita, né? Porque nós não temos poder sobre nós mesmos, nós não temos poder algum sobre nada. Nós não podemos jurar pela nossa cabeça, porque nós não pertencemos a nós mesmos. Nós pertencemos a Deus, porque nós somos criaturas feitas por Ele. Então, tudo que você acha que é seu, na verdade não é. É Deus que lhe dá. Tudo pertence a Ele. Então, como é dele, Ele dá.
Não juremos pela nossa cabeça, porque nós não podemos tornar um cabelo branco ou preto. Nós podemos tornar nossos cabelos brancos quando nós bem querer. Podemos pintar, mas não é a mesma coisa. Então nós vemos aqui como tudo está debaixo da soberania e do governo de Deus. Como tudo está sujeito a Ele. Nada acontece se não for da vontade dEle. Jesus encerra, depois dessa acusação ao povo, deles jurarem por qualquer coisa, dizendo: seja porém a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passa do maligno. Então, se você está falando algo diante de Deus, está declarando algo para Deus, não precisa você jurar pelo aquilo que você falou. A sua palavra já basta. Não precisa você complementar, como os judeus faziam. Eles declaravam algo ao Senhor e no final juravam por aquilo que eles falaram. E aqui Jesus está falando o contrário. Seja a tua palavra sim. Se você vai fazer isso, então faça. Não precisa jurar afirmando que você vai fazer. Se você não vai fazer, diga que não vai e pronto. Seja um homem, uma mulher de palavra única. Sim, sim. Não, não. Vamos pra festa? Não. Ah, mas vai ser legal. Aí tu fica pensando assim, vai ser legal, né? Vamos embora. Já mudou a palavra, já mudou. Tu não tem palavra. Como meu pai diz, você não é um homem de palavra. O homem, ele tem palavra. Se você diz que não vai pra festa, não vá pra festa. Por mais que coisa lhe atraiam naquela festa, não vá. Você vai estar muito bem guardado na sua casa ou em qualquer outro lugar que você esteja, que não seja naquela festa. Jesus afirma, Jesus falou, e eu afirmo. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. E Jesus mesmo fala, tudo que passar disso, o seu talvez, porque você pensou, é do maligno. Tudo que passar disso é do maligno. Então, meus irmãos, meus amigos que estão ouvindo agora esse devocional, que vocês possam abrir suas mentes, que vocês possam refletir sobre essas palavras de Jesus, uma advertência e até mesmo uma forma que Jesus usou para advertir o povo mesmo, de falar para eles, olha, vocês estão fazendo errado, não é assim, não jure pela terra, não jure pelo céu, pois é o trono de Deus, não jure por Jerusalém, pois é a cidade santa. Uma coisa que eu esqueci de falar, que os judeus eles juravam muito por Jerusalém, pelo local, pelas coisas de lá e tudo. Então tudo que eles falavam, eles juravam por Jerusalém. Então Jesus está vindo aqui para condenar isso. Não façam isso. Vocês não têm poder algum sobre vocês. Vocês não têm nada, você não pode fazer nada. Tudo pertence a Deus. Você não pode tornar o cabelo de vocês branco, se não for a vontade de Deus, se Deus não permitir, se Ele quiser. Então, seja sua palavra, sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Então, pessoal, é isso. Que vocês possam refletir nesta manhã sobre isso, sobre essa passagem. E que vocês continuem orando pelo Temor e Tremor e por toda a nossa equipe, amém? Gostaria de orar para encerrar esse devocional. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui. Obrigado, Pai, pela tua oportunidade dada a mim, por ter trazido uma reflexão sobre esses 5 versículos que Jesus estava falando ao povo e que nós possamos, Pai, ser homens e mulheres de palavra, que seja sim, sim e que seja não, não. Que não venhamos a passar disso e que, se melhor for, não venhamos, Pai, a prometer algo diante de Ti, no qual sabemos interiormente que nós não iremos cumprir, para que não venha recair pecado sobre nós. Pai Santo, obrigado que o Senhor possa abençoar, Pai, a vida do meu amigo, da minha amiga que está ouvindo esse devocional, que está ouvindo esse podcast. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, Pai, abençoando o pessoal do Temor e Tremor. É assim que eu oro, é assim que eu te agradeço, em nome de Jesus. É isso, pessoal. Obrigado pela companhia e até a próxima. Amém.